Sim, meus irmãos, eu quero meditar com você em Tiago, no capítulo 1 da carta de Tiago, do verso 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Quando o Tiago escreve esta carta, ele fala aí no verso 2, meus irmãos. E quem são estes meus irmãos que ele menciona? São aqueles que pertencem às 12 tribos que se encontravam na dispersão. No verso 1 ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. É provavelmente uma maneira de Tiago falar de Israel, de Deus, que é a igreja, não a nação de Israel, mas a igreja que no Novo Testamento é o Israel espiritual, é o Israel de Deus. Eram judeus que creram em Cristo e sofriam perseguições devido à sua fé. E em Atos capítulo 7 narra a morte de Estevão por apedrejamento em Jerusalém praticado pelos judeus. O martírio de Estevão desencadeou em uma perseguição, e a igreja foi dispersa pela Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos, como está em Atos capítulo 8, verso 1 e 2. Saulo, o apóstolo Paulo, que antes ainda não era convertido, estava naquele momento e assolava a igreja e encerrava muitos em prisão. Estes irmãos dispersos que Tiago fala, passavam por tribulações através dessas perseguições que eu mencionei, que estão registradas lá após a morte e o martírio de Estevão. Eles estavam perseguidos, espalhados, passando por pobreza, injustiças, dificuldades as mais variadas, sendo assolados por causa da sua fé. Nesta carta existem denúncias em relação à discriminação contra os pobres e da opressão movidas pelos ricos, no capítulo 1, verso 9 ao 11, do capítulo 2, verso 1 ao 6, no capítulo 5, verso 1 ao 6, ele fala sobre isso, que significa que esses irmãos espalhados por conta da perseguição estavam vivendo explorações por conta daqueles que aproveitavam a situação. Nesse processo de passar pelas provações, muitos desses irmãos já não agiam com sabedoria e careciam desta sabedoria. Por isso, Tiago diz que eles deveriam pedir sabedoria a Deus sem duvidar, como está lá no capítulo 1, versos 5 ao 8. No final da carta, Tiago menciona alguns exemplos de paciência para que aqueles irmãos tivessem perseverança, paciência em meio às provações. Ele usa a figura do lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, no capítulo 5, verso 7. Ele fala dos profetas, do sofrimento dos profetas que com paciência suportaram as perseguições e falaram em nome do Senhor, capítulo 5, verso 10. Ele fala também da paciência de Jó, que no final recebeu as bênçãos do Senhor, capítulo 5, verso 11. Esses são exemplos que Tiago utiliza para mostrar àqueles irmãos que eles deveriam se manter perseverantes, pacientes em meio às provações. Existe aí um pano de fundo histórico para os argumentos de Tiago a respeito da perseverança e seus resultados. O Antigo Testamento e Cristo é o pano de fundo de tudo isso. Semelhante ao que Paulo faz ao afirmar em Romanos 8, 28, quando ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando Paulo fala sabemos que todas as coisas, ele está usando como fonte de informação para instruir aqueles irmãos em Roma ao Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento que sofreram dificuldades e lutas, mas todas as coisas cooperaram para o bem, que era torná-los semelhantes a Cristo. O que Tiago vai mostrar aqui é que esses irmãos deveriam olhar para essas provações e aprender com elas. Ele diz no verso 2 do capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tiago diz que é preciso considerar como motivo de alegria o passar por várias provações. É uma obrigação nossa como crentes considerar, pensar sobre
as provações como alvo, como meio de crescimento. Nós, como podemos considerar, é uma pergunta que tem que ser feita, como que podemos considerar algo bom passar por lutas? Vivemos em uma sociedade hedonista. Dizer que podemos ter alegria no meio do deserto, da angústia, da perseguição, da injustiça, parece completamente fora da realidade. O sentido do texto é pensarmos, considerarmos os benefícios, considerarmos e pensarmos sobre os benefícios de passarmos por provações. É uma ordem do Senhor através de Tiago, considerar e pensar, pois sem esse devido pensamento bíblico a respeito da provação, não tem como nós crescermos em sabedoria. Lá no Salmo 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Não é passar simplesmente pelas provações que nos tornam sábios, mas é passar por elas e aprender com elas à luz das Escrituras, considerando biblicamente cada situação, cada aflição, compreendendo que estas coisas todas que acontecem estão dentro do plano de Deus para nos tornar cada vez melhores. E nos tornar melhores é nos tornar semelhantes ao Filho, tornar-nos semelhantes a Cristo Jesus. Há muitos crentes que passam por aflições e continuam imaturos, insensíveis, ignorantes, agressivos, egoístas e que demonstram pelos seus frutos que não conhecem de fato o Evangelho. São apenas crentes nominais. Mas os verdadeiros crentes são aqueles que aprendem com as aflições. E como eles aprendem? Através da análise que eles fazem com a Escritura, por meio da Escritura, observando e aprendendo e pedindo a Deus sabedoria. Por isso que Tiago diz que devemos ter alegria por passar por várias provações. A alegria que Tiago fala aqui é contrária àquela melancolia, à depressão. É uma alegria que vence o desânimo, a vontade de desistir, que supera as emoções irracionais, mas governa e administra as emoções com a mente moldada pelo Evangelho. A alegria que Tiago diz aqui é uma que flui de dentro de nós, e devido à graça de Deus. O crente maduro na fé sabe que não pode suportar as aflições e não pode gerir suas emoções sem a graça de Deus. Não há como superar. O crente maduro sabe que a única maneira dele gerir, dele aprender, dele amadurecer é pela graça, pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, através das Escrituras. E é por isso que lá no verso 5 ele diz que precisamos pedir a Deus sabedoria e confiar que nos será dada liberalmente. O Tiago faz contraste na carta quando ele fala da alegria na provação, no nosso versículo 2, e depois ele fala lá no capítulo 4, verso 9, e ele fala: afligi-vos, lamentai e chorai, converta vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então ele faz um contraste bem interessante para nós entendermos o seguinte: há uma alegria verdadeira, há uma alegria correta, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida, nas provações, e esta alegria procede de Deus, é a graça de Deus, é a partir de um olhar correto para as circunstâncias, com gratidão no coração, mesmo que ao seu redor esteja tudo contra você, você ainda continua firme, perseverante. E há uma alegria pecaminosa, quando nós estamos em pecado e ainda achamos graça, ainda nos vangloriamos da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência. Então ele diz lá no final, no capítulo 4, que essa alegria deve ser transformada em tristeza. A alegria pecaminosa tem que ser transformada em humilhação perante Deus, porque é uma falsa alegria, a alegria do mundo, do pecado, do diabo, e não a alegria que vem do Senhor. Os leitores desta carta de Tiago deveriam passar pelas provações sem reclamações, sem queixas, amarguras, críticas e sem atribuir a Deus alguma falha na providência. Ao contrário, deveriam ser pacientes e humildes diante do Senhor. O passar por várias provações é, na verdade, passar por testes. A expressão várias aí no texto traz o sentido de algo de muitas cores e variadas formas e maneiras. As provações não têm um padrão. Não é sempre do mesmo jeito que você vai passar provações. Elas podem ser de várias formas, diferentes, áreas diferentes.
e não apenas perseguições e justiças sociais, como aqueles irmãos estavam passando, mas as formas de provações são variáveis e elas podem vir de tantas formas e maneiras. E é por isso que Tiago diz ter alegria pelas várias provações. A palavra provações aí é o sentido de teste, é ser tentado e provado. Deus não nos tenta, é o diabo quem nos tenta, é o mundo que nos tenta, é a cobiça do nosso coração que nos tenta, mas Deus pode usar as tentações, mesmo não sendo o autor delas, para nos provar a fé. E Ele nos permite passar por tentações que não estão acima das nossas forças. Ele nos dá o escape, nos dá o refúgio, nos dá a graça para suportarmos essas dificuldades, mas elas servem para testar a nossa fé. Na própria carta, Tiago vai falar sobre essa expressão da provação. Ele diz, bem-aventurado, capítulo 1, verso 12, o homem que suporta com perseverança a provação. O homem feliz é aquele que suporta com perseverança as provações. Mas quais são os benefícios de ser provado e se alegrar nas provações? Ele diz lá no capítulo 1, verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A fé é o alvo desse teste aplicado por Deus. Tiago fala muito da coerência entre ter fé e obras. Afirmar enfaticamente que a fé sem as obras é inoperante, no capítulo 2, verso 20 diz isso, afirmando que a fé sem obras ela não tem sentido nenhum. O que Tiago quer nos mostrar é que não adianta você dizer que tem fé e na hora da provação não aplica fé. Não age com fé, não confia no Senhor, não perde sabedoria, mas age com revolta. Então ele vai mostrando isso durante a carta para nos ensinar que a provação, ela prova a nossa fé. Se realmente aquilo que nós cantamos na igreja, afirmamos que cremos sobre Deus, na hora da dificuldade, realmente isso é verdadeiro ou é falso. Nós devemos nos exultar com as dificuldades. Lembra que a alegria aqui não é você ficar dando gargalhada diante das dificuldades, obviamente. Seria hipocrisia. Mas é você não ficar murmurando diante das provações e entender que Deus quer te ensinar através delas. A provação, ela tem essa vitalidade da nossa fé. Ela revela o quanto nós nos santificamos por meio da palavra. Revela se existem impurezas em nossa fé e quais são elas. Tiago diz ainda, uma vez confirmada, produz perseverança, verso 3. A interpretação correta das provações por parte do cristão produz em sua vida a perseverança, a paciência, a resistência. Quais são os benefícios? Perseverança, paciência, resistência, para continuar a sua peregrinação. É um homem inabalável em seu propósito e lealdade a Cristo. Apesar de todas as lutas e oposições, se mantém firme. O apóstolo Paulo diz que diante das heresias que combatiam a crença na ressurreição dos mortos, com base na ressurreição de Cristo, deveríamos continuar firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque a nossa luta não é vã, a nossa batalha não é vã, nosso esforço não é vão, não é sem sentido, mas tem um propósito eterno. 1 Coríntios 15, 58. Não vivemos, irmãos, sem propósito, sem sentido, sem rumo. Sabemos a quem servimos e para onde iremos e o que nos aguarda. Pois, por mais lutas que aqueles irmãos dispersos lá da carta de Tiago sofriam, não poderiam ser comparadas com a glória que os aguardava, usando Romanos 8, 18, que Paulo diz isso. Os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós será revelada. No verso 4, por fim, Tiago diz no capítulo 1, verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Qual é o alvo das provações? Nós vimos os benefícios. Quais são os alvos? Nos tornar perfeitos, maduros, completos. Em outras palavras, iguais a Cristo. Esse é o alvo. Quando isto ocorrerá? Quando formos glorificados. Enquanto não ocorre, caminhamos para esse momento. Paulo diz que prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que estavam diante dele. Filipenses 3, verso 12 a 16. A nossa perseverança no processo das provações deve produzir em nós aperfeiçoamento em nosso caráter.
nos tornamos mais sábios, com condições de refrear nossa língua, capítulo 3 de Tiago, verso 1 a 12, mais mansos em nosso proceder, capítulo 3, verso 13, e se nos portar não nos portando como juízes dos outros, com base em nosso padrão de justiça, capítulo 4, verso 11 e 12. Temos que nos tornar parecidos com Cristo, até aquele dia que não mais teremos deficiências morais. Quando encaramos as provações com esta maturidade bíblica, aprendemos e crescemos para a glória do nosso Deus. Não sei quais são as lutas que você tem passado, mas tenho certeza que algumas você tem passado. E se não está passando por lutas maiores agora, tenho a péssima notícia para dizer que vai passar sim. Eu sempre falo aqui na igreja que sempre pode ser pior, só não é pior pela graça de Deus. A nossa caminhada aqui no deserto, nós estamos, como eu li em um livro, aqui depois da queda, nós estamos no exílio. E nós estamos em um modo de sobrevivência, pela graça. Não se apaixone por esse mundo, não espere facilidades aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Não há nenhuma promessa na Escritura de felicidade permanente aqui. Quando vier a felicidade, a alegria, o prazer, a vitória, curta, seja grato a Deus, aproveite cada momento, esteja contente com isso, aproveite mesmo. Mas não fique pensando que vai ser sempre assim, porque esses momentos de alegria que temos aqui são apenas para refrigerar nossa alma, para nos dar um ânimo. É graça de Deus. Mas as lutas continuam e a gente tem que continuar a caminhada no deserto, a escola do deserto. E mais um dia, tudo vai passar. Tudo vai passar e nós não mais teremos lutas, dores, angústias, luto, tristeza, sofrimento. Percebe que as lutas e as provações causam em nós maior anseio pela eternidade? E que as bonanças desse mundo podem nos fazer apaixonar por aqui, por esse mundo? Nós precisamos desmamar do mundo e precisamos ansiar pela glória eterna, agradecendo a Deus pelas bênçãos que aqui recebemos, mas sabendo que elas não podem ser comparadas com a glória que ainda desfrutaremos. Que Deus nos abençoe, que fortaleça a sua vida, que dê sabedoria, que tenha alegria em passar por várias provações, entendendo que todas elas cooperam para o seu bem, e o seu bem é tornar-se igual a Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelas lutas e provações que temos, sabendo que elas cooperam para o nosso bem, sendo elas interpretadas adequadamente através da tua palavra. Senhor, dá-nos o entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, para que apliquemos a tua palavra à nossa vida a cada momento e nos tornemos semelhantes a Jesus. Esteja com cada irmão e irmã que passa por alguma dificuldade, por alguma luta, que o Senhor esteja nesse momento abençoando, fortalecendo, dando ânimo às igrejas que passam por dificuldades e que nosso coração esteja voltado para a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.